Olá! Brasileira procurada por homicídio é presa por agentes de imigração. Governo Trump mobiliza 2.000 troopers da Guarda Nacional para reforçar a fiscalização de imigração em 20 estados. Trump anuncia acordo comercial histórico com o Japão. Aligueira Alcatraz. Detentos relatam condições desumanas e exigem fechamento do centro de detenção na Flórida. Confira comigo agora essas e outras notícias no Conecta iCast. Brasileira procurada por homicídio é presa por agentes de imigração em New Jersey. Agentes do Departamento de Investigação de Segurança Interna, o HSI, prenderam em Nova Jersey a brasileira Rairiane da Costa Rodrigues, procurada pelas autoridades brasileiras por envolvimento em um caso de homicídio. Segundo os documentos judiciais, Rairiane entrou nos Estados Unidos de forma irregular em 2020 e passou a ser monitorada após descumprir ordens de comparecimento junto ao Departamento de Imigração e Controle de Alfândegas. Ela era considerada foragida internacional e vinha sendo rastreada em cooperação entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil. A prisão ocorreu com base em violações de imigração, mas as autoridades americanas já confirmaram que Rairiane será deportada ao Brasil, onde deverá responder à justiça pelo caso de homicídio. O jogo de esconde-esconde internacional acabou. Ela enfrentará as autoridades em seu país em breve, declarou um agente do HSI após a prisão. A ação reforça o compromisso entre os dois países no combate à criminalidade transnacional e ao uso do território norte-americano como refúgio para suspeitos de crimes graves. Se você quer segurança, precisa de aplicação da lei. Nossos agentes não estão brincando. Não permitiremos que foragidos perigosos tratem os Estados Unidos como santuário, afirmou um agente em nota oficial. A data exata da deportação ainda não foi divulgada, mas as autoridades dos dois países já estão trabalhando no processo de repatriação. Crise entre Brasil e Estados Unidos. O STF congela bens de Eduardo Bolsonaro e Trump reage com sanções duras. A tensão entre Brasil e Estados Unidos atingiu um novo patamar. O Supremo Tribunal Federal determinou o congelamento dos bens do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida faz parte de uma investigação que apura o uso de recursos para pressionar autoridades norte-americanas a interferirem em decisões do judiciário brasileiro. A resposta do governo norte-americano foi rápida e contundente. O presidente Donald Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. O secretário de Estado, Marco Rubio, revogou os vistos de entrada nos Estados Unidos de 8 ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, o principal responsável pelas investigações. Rubio afirmou que os juízes brasileiros estão promovendo uma caçada política contra Bolsonaro e aliados. Eduardo Bolsonaro ironizou o STF e agradeceu publicamente a Trump e Rubio pelas retaliações contra os ministros brasileiros. Segundo ele, o Brasil está em uma ditadura judicial. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de congelar os bens de Eduardo ocorre dias após Jair Bolsonaro ser alvo de uma nova operação da Polícia Federal, sendo obrigado a usar tornozeleira eletrônica e cumprir prisão domiciliar noturna. O STF considera que há risco concreto de fuga do ex-presidente e que seus filhos estariam articulando ações nos Estados Unidos para obstruir as investigações no Brasil. As relações entre Brasília e Washington estão estremecidas.
A oposição acusa o governo Lula de passividade diplomática diante das ações americanas. O Itamaraty convocou uma reunião de emergência com o embaixador dos Estados Unidos. A economia já sente os primeiros reflexos. As tarifas anunciadas por Trump derrubam ações de empresas exportadoras brasileiras e pressionaram o dólar. Analistas temem recessão em setores como o agronegócio e mineração, se as sanções forem mantidas. Estados Unidos reforçam segurança alimentar e expulsam pesquisadores estrangeiros. Medidas visam combater a espionagem e proteger a agricultura. O governo dos Estados Unidos está ampliando a vigilância sobre a presença estrangeira em suas pesquisas agrícolas. Com o objetivo de proteger a cadeia alimentar nacional e evitar casos de espionagem biológica, o Departamento de Agricultura, o USDA, anunciou uma série de medidas rigorosas. Entre as ações mais impactantes está a demissão de 70 pesquisadores estrangeiros, a maioria de origem chinesa, que trabalham em projetos de segurança alimentar e desenvolvimento de vacinas. As demissões ocorreram após uma revisão de segurança nacional, apesar de os profissionais já terem sido aprovados em triagens anteriores. Além disso, o governo federal implementou uma proibição nacional da venda de terras agrícolas a países considerados adversários, como China, o Irã, Rússia e Coreia do Norte. Essa decisão faz parte do Plano Nacional de Segurança das Fazendas, liderado pelo USDA, em resposta a preocupações com a influência estrangeira em áreas estratégicas. Outro ponto que chamou a atenção foi a detenção de 2 pesquisadores chineses acusados de contrabandear um fungo altamente destrutivo para plantações nos Estados Unidos. O episódio, tratado como tentativa de bioterrorismo, acendeu o alerta das autoridades federais. A secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, declarou que essas ações são cruciais para garantir a soberania alimentar e a segurança nacional, destacando que os Estados Unidos não vão tolerar interferência externa em seu sistema agrícola. O USDA também lançou um portal para que agricultores e cidadãos possam denunciar atividades suspeitas, como compras de terras ou contratos de pesquisas ligados a governos estrangeiros. Apesar das medidas, especialistas alertam para possíveis efeitos colaterais. Organizações científicas temem que a ruptura de parcerias internacionais prejudique o avanço de pesquisas essenciais, além de gerar tensão diplomática com países aliados. Com a segurança nacional em foco, os Estados Unidos caminham para um cenário de maior proteção e controle sobre o setor agrícola, que é responsável por parte fundamental da economia e abastecimento interno. Detentos relatam condições desumanas e exigem fechamento do centro de detenção na Flórida. O centro de detenção de imigrantes, conhecido como Alligator Alcatraz, localizado nos Everglades da Flórida, está sendo amplamente criticado por suas condições de detenção, que têm sido descritas como insalubres e desumanas. Relatos de detentos e ex-funcionários apontam para uma série de problemas,
incluindo infestação de mosquitos, condições inadequadas de higiene e a falta de acesso a cuidados médicos básicos, gerando um crescente clamor por sua imediata desativação. De acordo com diversos relatos, o centro enfrenta sérios problemas com a infestação de mosquitos, o que tem causado grande desconforto e risco à saúde dos detentos. Você entra no chuveiro e se banha com 1 milhão de mosquitos, afirmou um ex-funcionário do centro, que ainda relatou que as autoridades fornecem repelente, mas que isso não tem sido suficiente para combater a praga. Além disso, os detentos enfrentam uma superlotação alarmante, com condições insalubres que incluem banheiros entupidos, falta de água potável e alimentos contaminados. Especialistas em saúde pública também têm expressado sérias preocupações sobre os riscos à saúde pública associados às condições do centro. De acordo com Durland Fish, professor emérito de epidemiologia, os detentos estão expostos a doenças transmitidas por mosquitos, como encefalite, além de outros problemas de saúde devido à falta de cuidados médicos adequados e ao ambiente insalubre. As altas temperaturas dentro das celas e a falta de ventilação agravam ainda mais a situação. Embora as autoridades estaduais da Flórida neguem as alegações e afirmem que o centro oferece boas condições, incluindo água potável e instalações de higiene limpas, os relatos de detentos e defensores dos direitos humanos mostram um cenário muito diferente. Tessa Petit, co-executiva da Florida Immigration Coalition, afirmou que as condições de detenção no local são um pesadelo público de saúde, com falhas nos sistemas de esgoto e a falta de recursos médicos básicos. Em resposta às críticas, organizações de direitos humanos e famílias dos detentos têm pressionado para a imediata desativação do centro. É um momento de crise humanitária. Este centro precisa ser fechado agora, afirmou um dos ativistas que acompanhou o caso. O governo Trump mobiliza 2.000 troopers da Guarda Nacional para reforçar a fiscalização de imigração em 20 estados. O presidente Donald Trump anunciou nesta última terça-feira a mobilização de cerca de 2.000 membros da Guarda Nacional para apoiar o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega nas instalações de detenção de imigrantes em até 20 estados dos Estados Unidos. A medida surge em meio a uma intensificação das operações de imigração, como parte do esforço para aumentar a fiscalização e a capacidade de detenção de imigrantes ilegais. De acordo com autoridades federais, a mobilização da Guarda Nacional tem como objetivo reforçar as operações do ICE em centros de detenção que enfrentam sobrecarga de imigrantes. As tropas da Guarda Nacional atuarão principalmente em funções de apoio como segurança, transporte, inteligência e apoio logístico. Contudo, elas não terão autoridade para realizar prisões, um ponto essencial que visa garantir que a mobilização não infrinja a lei que restringe o uso de forças armadas em funções de ampliação da lei doméstica. A medida ocorre enquanto o ICE enfrenta uma crescente pressão política e social, com críticas sobre as condições das instalações de detenção e o aumento do número de pessoas em custódia. Além da mobilização das tropas da Guarda Nacional, o governo Trump também está expandindo as instalações de detenção de imigrantes. Locais como as bases militares de Indiana e Nova Jersey
estão sendo adaptadas para abrigar imigrantes em um esforço para aumentar a capacidade de detenção e facilitar operações de remoção. Essa expansão é vista como parte de uma estratégia para ampliar mais e intensificar as políticas de imigração e controle de fronteira do governo do Trump. A mobilização da Guarda Nacional e a ampliação das instalações de detenção têm gerado controvérsias em vários estados. Governadores de estados como Califórnia e Nova York criticaram a militarização e operações de imigração que levantaram preocupações sobre os direitos civis das comunidades imigrantes. Grupos de defesa dos direitos humanos também expressaram temor de que o aumento das detenções possam resultar em abusos e condições desumanas nas instalações. Além disso, a presença das tropas da Guarda Nacional nas operações de imigração pode gerar uma escalada nas tensões políticas entre estados e o governo federal, com os opositores alegando que a medida infringe a autonomia estadual e agrava a polarização sobre a questão da imigração no país. Para muitas famílias imigrantes, a crescente militarização das operações de imigração e a intensificação das detenções são motivos de grande preocupação. A situação continuará a ser monitorada e as reações políticas e sociais deverão moldar o rumo das próximas decisões do governo Trump no campo da imigração. Trump anuncia acordo comercial histórico com o Japão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na última terça-feira um acordo comercial histórico com o Japão, em um movimento que pode e promete transformar as relações econômicas entre os dois países. Durante uma recepção com membros republicanos do Congresso, Trump comemorou o que ele descreveu como o maior acordo da história entre os dois países, destacando a importância dessa nova parceria para os empregos e investimento nos Estados Unidos. O acordo prevê que os importadores americanos pagarão tarifas recíprocas de 15% sobre os produtos japoneses exportados para os Estados Unidos. O Japão, por sua vez, poderá vender automóveis e autopeças com a mesma alíquota de 15%, colocando em vantagem sobre outros grandes exportadores que enfrentam tarifas mais altas, a de 25% sobre veículos desde abril deste ano. Além das tarifas, o Japão comprometeu-se a investir 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos, com foco em indústrias-chave, como a farmacêutica e semicondutores. Trump destacou que os Estados Unidos receberão 90% do lucro deste investimento, o que, segundo ele, criará centenas de milhares de novos empregos. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos mercados japoneses, que registraram a maior alta em um ano, como o índice Nikkei subindo 3,7%. As montadoras japoneses, em particular, se beneficiaram com a elevação das ações, refletindo a importância do acordo para o setor automotivo. Ryusei Okazawa, negociador de tarefas do Japão, comemorou o acordo, dizendo que é o primeiro país a conseguir reduzir as tarifas sobre veículos e peças sem restrições de volume. Este é um marco significativo para o comércio entre os dois países, afirmou ele. O acordo também traz avanços no comércio agrícola, especialmente para os produtores de arroz dos Estados Unidos, que agora poderão aumentar suas exportações ao Japão. No entanto, o governo japonês deixou claro que a liberação agrícola não comprometerá a agricultura local. A Associação dos Produtores de Arroz dos Estados Unidos está otimista, já que as exportações de arroz para o Japão
são uma parte importante do comércio agrícola. Em 2022, o Japão comprou 298 milhões de dólares em arroz dos Estados Unidos. E a tendência de aumento é bem-vinda pelos produtores americanos. Apesar dos avanços, algumas áreas ainda exigem mais discussões, como as tarifas sobre aço e alumínio, que não foram abordadas pelo acordo de terça-feira. O Japão continuará as negociações com os Estados Unidos para buscar soluções para esses setores. O acordo com o Japão é um reflexo da política de Trump de buscar acordos bilaterais e priorizar os interesses americanos em negociações comerciais internacionais, afastando-se de acordos multilateralistas. Este acordo marca um aumento significativo nas relações comerciais entre os dois países. A promessa de novos investimentos e a redução de tarifas para produtos japoneses são esperadas para beneficiar tanto o mercado americano quanto o japonês, abrindo novas oportunidades para o comércio e o desenvolvimento econômico. Se o acordo for implementado com sucesso, ele poderá estabelecer um precedente importante para negociações futuras com outros parceiros comerciais. Por hoje é só. Acompanhe o Conecta iCast para mais atualizações sobre este e outros tópicos econômicos, imigratórios e comerciais. Não se esquecendo de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar nossos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos numa próxima edição. Até mais!